Saudações rubro-negras, flagenias, ligação de Felipe Luiz e não a Mário Bittencourt, os bastidores do Fla-Flu por Richarlison. Entenda por que BAP acusa Landim de deixar prejuízo milionário no Flamengo. Com nova diretoria, Flamengo encurta pré-temporada nos Estados Unidos. Saiba mais. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Antecessor é criticado pela atual dirigente. Em coletiva de imprensa, Luiz Eduardo Batista, o BAP, criticou ações da gestão liderada por Rodolfo Landim, principalmente pela situação financeira na entidade. Na cerimônia, BAP avaliou a situação financeira do Flamengo, deixada pela administração passada, e disse que há um desequilíbrio no balanço monetário da instituição. Aspas para o BAP aqui, pessoal. A situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final do ano. Isso significa dizer que, no ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não, não é verdade. É questão de endividamento. É que nós temos outros desafios hoje em dia. Nós temos que construir o nosso estádio. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de 20 milhões de euros. Clube formador, o clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra, afirmou. Além disso, o BAP alertou para o reajuste financeiro que precisa ser feito a partir da próxima temporada. Segundo ele, o déficit não era registrado no Flamengo havia 8 semestres. Aspas para o BAP novamente aqui. O fato de a gente ter contratado jogadores de uma era forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém gerou um descompasso que a gente não tinha há 8 semestres no Flamengo. Tinha 4 anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há 8 anos não teve variação cambial. É desconfortável. É mortal? Não, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos e muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar um passo à frente. A gente vai fazer esse reajuste quanto antes. É preocupante, mas não é grave. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. O BAP não poupou críticas, né? Como a gente viu agora a avaliação passada ao avaliar a situação financeira do Flamengo. Segundo ele, né? O clube vive um desequilíbrio inédito em 4 anos, com um déficit gerado pelo alto investimento em contratações na reta final de 2024, o que na ocasião eu avaliei como correta decisão devido às lesões, mas sem vendas para equilibrar as contas, o descompasso de quase 20 milhões de euros, cara, a gente está falando de 20 milhões de euros, não é uma rabanada e um rabanete que vai conseguir pagar essa conta. Mas como o próprio BAP disse, é preocupante, mas não é nada fora do normal para esse equilíbrio, né? O desafio agora, pessoal, é claro, ajustar as finanças sem comprometer os grandes sonhos do clube, como a construção do novo estádio. Segundo o BAP, talvez seja a hora de dar um passo atrás para depois avançar. Como acontece na vida da gente, né, pessoal? A gente às vezes tem que dar um passo atrás para poder dar 3, 4, 5, 10 para frente. É normal para fazer esse equilíbrio, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional ou de um clube como a gente vem falando aqui do Flamengo. O que eu acho que ele quis dizer é que no momento exige atenção, mas não é o fim do mundo. O que mais me preocupou foi a que o BAP disse sobre o déficit. E eu vou explicar um pouquinho, pessoal, porque às vezes tem muita gente, eu sei que tem... Não tô chamando aqui ninguém de ignorante, não, mas às vezes não lida tanto com a parte financeira. Eu vou explicar um pouquinho o que é déficit, tá? Financeiro. Porque pode ter gente que não sabe realmente o que é déficit financeiro, tá?
nada mais é do que um indicador que ocorre quando uma pessoa, empresa, organização, gasta mais do que arrecada em um determinado período. E esse déficit não era registrado no Flamengo havia 8 semestres. Então, nos últimos 4 anos no Flamengo, não sabia o que era gastar mais do que arrecadava. E por causa das contusões e da compra do estádio, o Flamengo registrou esse déficit nesse segundo semestre de 2024. O que, na minha opinião, não tinha muito o que fazer. Foram por causa das lesões, e da compra do terreno. E lesão a gente nunca sabe que pode acontecer. E foram lesões graves com jogadores de nível muito alto. E tivemos que fazer reposições. Tá? Teve que ir ao mercado para comprar jogadores, não teve jeito. O que eu acho é que se pagou muito caro nesses jogadores que foram comprados. Mas mesmo com esse desafio de equilibrar as contas, ainda assim eu acho que o Flamengo segue firme na busca por títulos agora nessa temporada de 2025 e pelo tão sonhada, casa própria, sempre com muito cuidado e pés no chão. E isso eu acho que vai acontecer com essa diretoria. Com nova diretoria, seguimos aqui, tá, pessoal? Com nova diretoria, o Flamengo encurta a pré-temporada nos Estados Unidos. Saiba mais, crédito 90 minutos por Antônio Mota. O Flamengo vai realizar parte da pré-temporada 2025 nos Estados Unidos. A decisão foi tomada pela última diretoria e mantida por Luiz Eduardo Batista, novo presidente que tomou posse nesta quarta-feira, para o próximo triênio 2025-27. A nova direção do Fla, no entanto, vai mexer na programação e manter o time por menos tempo na América do Norte. Conforme anunciado por BAP, o rubro-negro carioca vai ficar 9 dias nos Estados Unidos e não 2 semanas como estava previsto no planejamento da gestão Rodolfo Landim. Inicialmente, o Fla ficaria no solo americano entre 10 e 24 de janeiro. Agora vai no dia 10 e volta no dia 19. A equipe retorna ao Brasil na sequência para a reta final da preparação. O Flamengo levou alguns pontos em consideração antes de definir o retorno antecipado ao Rio de Janeiro. A alta do dólar, por exemplo, foi levada em consideração conforme informações do GE. Além disso, a nova diretoria não enxerga motivos para o time ficar mais tempo que o necessário nos Estados Unidos. A nova programação pode fazer o Flamengo cancelar a parada em Manaus, onde o clube enfrentaria o Volta Redonda, no dia 26 de janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A diretoria passada planejava voltar ao Brasil direto para o solo amazonense, mas isso não deve acontecer. Vale frisar que o Flamengo vai avançar nos planejamentos considerados Supercopa do Rei, do Brasil contra o Botafogo no início de fevereiro. A ideia da equipe é não desgastar o elenco no início da temporada. O diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz ainda vão bater o martelo em relação à programação do time. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo em amistoso em pré-temporada nos Estados Unidos. A partida será no Chelsea Stadium, casa do Inter Miami, time de Lionel Messi. A antiga gestão negociava um outro jogo, mas não fechou nenhum acordo. O rubro-negro carioca volta ao país após o jogo no FC Sirius. Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. Já começamos, Já começamos com as promessas do BAP, com um toque de economia e organização. A equipe vai passar por 9 dias nos Estados Unidos, entre 10 e 19 de janeiro. Pagando a estadia originalmente prevista de 2 semanas. Essa decisão foi influenciada pela alta do dólar e pela ideia de otimização de tempo de preparação. Por lá, o Mengão enfrentará o São Paulo em amistoso no Chelsea Stadium, casa do Inter Miami, time de Messi. Apesar das negociações da gestão passada para mais um jogo, nada foi fechado e eu acredito também, pessoal, que não vai ser fechado. A gente vai estar com pensamento na pré-temporada e no jogo contra o Botafogo pela Supercopa do Rei, do Brasil, homenageada, Foi mudado o nome em homenagem ao Pelé também. Isso daí também é uma informação.
Ao voltar ao Brasil, o planejamento original de uma parada em Manaus para enfrentar o Volta Redonda também provavelmente não vai acontecer, né? Como a gente falou aqui também há pouco. O foco será total na reta final da preparação da Supercopa do Rei, né? Contra o Botafogo. Com essa programação, o Flamengo promete começar o ano com o pé direito, equilibrando preparação, descanso e foco total nos desafios em 2025. Seguimos aqui. Ligação de Filipe Luís e não a Mário Bittencourt. Os bastidores do Fla-Flu por Richarlison. Créditos ESPN Brasil por Marcelo Gomes. Flamengo e Fluminense procuraram Richarlison para entender a possibilidade de o atacante trocar o Tottenham por um retorno ao futebol brasileiro. Como publicou a ESPN, os dois clubes, assim como Palmeiras, ouviram respostas similares. O seu foco segue em permanecer na Premier League. A reportagem apurou que o contato ligado ao clube rubro-negro foi feito pelo técnico Filipe Luís, que como jogador foi companheiro de seleção brasileira de Richarlison. O atacante agradeceu a procura e sabe que teria espaço no clube carioca, já que Pedro está lesionado e Gabigol deixou o clube. Hoje, Filipe Luís tem apenas Carlinhos para o comando do ataque. Com o Fluminense, clube que Richarlison defendeu antes da ida à Inglaterra, quem ligou para o atacante foi o presidente Mário Bittencourt, que também ouviu resposta negativa do atleta. Apesar disso, mesmo após o contato do dirigente, usou discurso diferente em entrevista coletiva na última segunda-feira, dia 16. Mário afirmou que não ouviu um não do atacante, o que motivou um contato direto com o Tottenham para entender as possibilidades e condições de negócio. Aspas para ele aqui. O que posso dizer sobre Richarlison é que falei com ele diretamente e ele não disse não. Ele ama o Fluminense e disse, cara, conversa com o clube. Eu fiz uma pergunta, se ele diz que não tem nenhuma chance, eu não vou sentar para escrever um documento para o clube como o Tottenham. E se a gente conseguir montar uma operação, for do desejo dele e o clube, ele viria para o Brasil para vestir nossa camisa, afirmou o presidente tricolor. Na Inglaterra, tanto o Tottenham quanto o técnico Ange Postecoglou não tem interesse em abrir mão dos Richarlison. Houve uma reunião no clube londrino com o brasileiro, no qual ele ouviu essa posição do clube e também reforçou seu desejo em cumprir seu contrato válido até junho de 2025. Pessoal, vou fazer minhas considerações finais aqui. O Richarlison agradeceu, né, a procura dos dois clubes e sabe que teria espaço especialmente no Flamengo, onde o ataque está desfalcado com a saída de Gabigol e a lesão de Pedro. Mesmo assim, o atacante reafirmou sua vontade de cumprir o contrato com o Tottenham. E segundo o jornalista Mauro César Pereira, essa ligação do Filipe Luís teria sido ainda com a batuta da antiga diretoria, a diretoria do Landim. E que o BAP, pelas atitudes tomadas nesse início de mandato, não teria cabimento autorizar o técnico para fazer essa ligação, oferecendo 20 milhões de euros. Pessoal, essa fortuna aí que iam oferecer pelo Richarlison, tá? Pelo jogador, que ainda está machucado, jogou por somente 7 jogos nessa atual temporada europeia. E outra coisa, seja ele ou qualquer um outro jogador, como nós acabamos de mostrar aqui, uma parte da entrevista do BAP na posse dele como presidente, a austeridade financeira em primeiro lugar, pelo menos por enquanto. Essa é a fala do presidente do Flamengo. Enquanto isso, o Flu, né, tenta manter a esperança acesa, né, com o Mário afirmando que o atacante não disse não definitivo. É uma piada isso aí do Fluminense, né? Pelo amor de Deus, não tem dinheiro pra nada. Já estão pensando até em SAF e vai atrás do Richarlison, pelo amor de Deus, né? O Tottenham, tá? Porém, já deixou claro que não pretende negociar seu jogador, e o técnico Ange Postecoglou, né? Lau, é alguma porra dessa daí, também quer contar com ele para essa temporada. Pessoal, isso daí é tudo ilusão, né? A gente coloca aqui o que está se passando, né,
nas notícias, né, do dia e tudo mais, mas são valores fora do normal para um clube brasileiro pagar e não tem cabimento. E o time também não quer desfazer do jogador, tá? É um bom jogador, não é nada craque, não é uma sumidade, né? Então, assim, pelo amor de Deus, muita fumaça para pouco fogo e acredito que o BAP nunca vai fazer essa loucura, espero eu que ele não faça essa loucura de gastar uma fortuna dessa, vendo as condições que o Flamengo está hoje, um déficit de 20 milhões de euros. Não acredito que ele vai fazer essas loucuras de sair contratando jogador aí à torta e à direita. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu amigo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!